Olá, amigos e amigas, meus companheiros de vida cristã. Hoje eu quero falar acerca de um contexto, de uma palavra e de histórias que se identificam com nossas histórias, com a história do mundo atual. É muito forte o que nós vamos falar hoje a respeito do cativeiro e o que é o cativeiro. No livro de Salmos 126, consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia grandes coisas, o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torres do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes. Salmo 126. Nós vamos falar hoje a respeito de cativeiro. O que é o cativeiro? Cativeiro é o lugar onde alguém está aprisionado. E quando falamos de cativeiro, dentro das Sagradas Escrituras, dentro da Torá e dentro da Bíblia, o povo hebreu, o povo israelita, os judeus têm uma história de cativeiro que vem de encontro até nós. Por quê? O cativeiro é constituído por Deus dentro das Sagradas Escrituras para que o povo de Israel pudesse voltar para a presença de Deus e lembrar do seu Deus toda vez que Israel, que as 12 tribos de Israel, que o povo hebreu se desviava do Senhor. E quando se fala em cativeiro, quando se fala nesta palavra, a Bíblia ela aponta para o cativeiro, para o exílio dos judeus da terra da promessa, no 7º e 8º ano, no 7º e 8º século, no 7º e 8º século antes de Cristo, causado pelas potências mundiais daquela época, que eram os assírios e os babilônicos. E o povo, toda vez que se desviava da presença de Deus, eram feitos cativos por muitos povos, pelos filisteus. Nós conhecemos a história egípcia, que durante 430 anos os hebreus ficaram por escravos, gemendo e chorando. Vemos a história dos filisteus no livro de Juízes, maltratando, perseguindo o povo israelita e roubando toda a sua colheita ali do livro de Juízes. Mas o livro de Neemias, o livro de Esdras, nos conta muito desse exílio, nos conta muito dessa trajetória que Israel passou. Os profetas Jeremias e Ezequiel e os outros demais profetas sempre alertaram através da unção do Divino Espírito Santo a calamidade que Israel iria passar por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros, por causa das suas falhas. Então Deus sempre levantou profetas como Jeremias e Isaque. Ali está bem, se você estudar o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel e os demais profetas, são 17 os profetas maiores e menores, você vai ver muito a respeito do exílio.
Porque os profetas, eles falam os desígnios de Deus, as vontades de Deus, aquilo que Deus quer que o povo faça. Por isso a palavra de Deus, ela nos diz: ouça os meus profetas e prosperareis. A palavra também diz que da boca do sacerdote, que são os profetas, o povo deve esperar e espera o conselho, a ordem de Deus, os mandamentos de Deus, aquilo que Deus quer para o seu povo. Mas mesmo os profetas, sempre alertando, sempre orientando, ensinando a nação de Israel, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, o povo de Israel, os hebreus, eles não olhavam para a repreensão do Senhor e foram levados cativos pela Síria, pela Babilônia, enfim. E como está no Salmo 126, foram com lágrimas, gemendo por anos, mas Deus um dia ouviria a voz do seu povo e traria seu povo novamente para a sua terra, para que ela fosse reconstruída e eles pudessem novamente no templo adorar a Deus. Porque toda vez que Israel era levada cativa pelos assírios, pelos babilônicos, a Jerusalém era totalmente destruída, Israel e o templo, a cidade santa era devorada, devastada e havia só calamidade. Então, por isso no livro de Neemias e no livro de Esdras nós vemos a reconstrução dos muros de Jerusalém, do templo, da cidade, a restauração dos levitas, dos sacerdotes e dos profetas na sua ordem, ali tudo para que possa voltar novamente a glória do Senhor para a casa de Israel. Então Deus sempre ensinou o povo para se humilhar, se arrepender, para que pudesse serem libertados do cativeiro. E é muito forte essa palavra, amigos e amigas. O que isso quer dizer para nós? O que isso traz para nós? A história do cativeiro de Israel, a história da desobediência de Israel, a história do pecado de Israel e da soberba de Israel por deixar a Deus, por deixar os seus mandamentos, os seus estatutos, por deixar de adorar a Deus e seguir a outros deuses, a outros povos, nações e línguas e reinos, como fizeram, e serem feitos cativeiros, prisioneiros. Jesus fala na sua palavra que aquele que vive no pecado é cativeiro, é escravo do pecado. E nós nos identificamos muito com isso nos tempos atuais. Nós vemos um mundo cativo, um mundo aprisionado, um mundo oprimido, um mundo dentro de uma jaula, preso por Satanás, por Lúcifer, por principados, por potestades, virtudes e espíritos dominadores do ar. Não é verdade? Então vemos um mundo preso nas drogas, um mundo preso na prostituição, um mundo cativo na idolatria, um mundo cativo nos homicídios, um mundo cativo nos roubos, nos furtos. Vemos um mundo que está cativo porque Jesus disse que o mundo jaz no maligno e o mundo é cativo. Jesus falou isso, que o príncipe deste mundo é Satanás. O mundo está cativo por Satanás. Por isso nós identificamos tanto com a história de Israel, porque Deus quer trazer com a história de Israel um motivo. Deus quer trazer com a história de Israel para que nós possamos identificar a nossa vida cativa, a vida das pessoas cativa. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quer dizer, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, somos libertos do cativeiro, assim como Israel foi liberto do cativeiro da Síria, do cativeiro da Babilônia. Voltaram, reconstruíram o templo, como Esdras, como Neemias. Ali tem a história deste
destes escribas, destes homens de Deus que estiveram à frente na reconstrução na casa do Senhor e no templo do Deus Altíssimo, para que a glória de Deus pudesse voltar, para que o sorriso e a alegria pudesse voltar no povo de Israel. Mas o povo de Israel precisou se arrepender dos seus pecados, do pecado dos seus pais, do pecado dos seus avós, do pecado do seu povo. Israel teve que pedir perdão, teve que jejuar, orar, se converter, se humilhar, voltar a adorar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E nós aprendemos muito com a história de Israel, com a história de Judá e Jerusalém, com o cativeiro de Israel, porque nós, outrora, antes de aceitarmos Jesus, vivemos esse cativeiro babilônico, esse cativeiro egípcio, esse cativeiro assírio. Quem não viveu um cativeiro? Ninguém nasceu aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Todos nós vivemos no pecado, vivemos no mundo, pecamos, erramos, vivemos na feitiçaria outrora, na prostituição, na criminalidade, no adultério, em N cativeiros que eu e você estávamos, e nós, como Israel, nos humilhamos, como diz a palavra: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, se humilhar, orar, jejuar e buscar a minha face, eu os responderei. E assim Deus fez com Jerusalém. O povo chorou, caiu lágrimas nos olhos. Eu imagino Israel no cativeiro da Síria ou no cativeiro da Babilônia, pressionados e sendo humilhados da mesma forma pelos egípcios. Quantos israelitas morreram naquele cativeiro, como hoje quantos não morrem no cativeiro das drogas, no cativeiro da criminalidade? Quantos não estão nos hospitais por causa de um cativeiro? Quantos não estão com o casamento destruído por causa de um cativeiro? Quantos não estão com a vida sentimental destruída por causa de um cativeiro, de uma opressão maligna, demoníaca, diabólica? Quantos não estão num cativeiro, numa miséria, numa pobreza? Israel viveu esse cativeiro, Israel viveu essa opressão. Por isso eu te falei que a palavra era forte. Essa palavra cativeiro é muito forte. É muito forte essa palavra. E todo ser humano viveu um cativeiro ou está vivendo um cativeiro. Posso estar falando com você, amigo e amiga, que está vivendo um cativeiro, está sendo pressionado, está sendo humilhado, está sendo envergonhado, está prestes a ir para uma mesa de cirurgia, está enfermo, vivendo o cativeiro da doença, está aí sofrendo dentro de casa com seus filhos e com seu marido, sofrendo o cativeiro dos vícios, do álcool, da droga, muita briga, muita bagunça, não há paz. Você acha que não tem solução? Você está vivendo um cativeiro como Jerusalém viveu o cativeiro, como eles viveram pressionados por aquelas potências mundiais da época, que era a Síria, a Babilônia, o Egito e tantas outras, os filisteus. Você pode estar vivendo isso na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida espiritual, ministerial. Mas eu venho com uma palavra profética, que Jesus, ele levou cativo, como está a palavra, na palavra do Senhor, que ele levou cativo aqueles que estavam no cativeiro. Jesus nos libertou do cativeiro através da sua morte na cruz do Calvário, e ele já trouxe a sua libertação do cativeiro, do vício, do cigarro, do álcool, das drogas, do cativeiro da prostituição, do homossexualismo, do adultério. O Senhor já te libertou do cativeiro, daquilo que você está aprisionado, da feitiçaria. Se você está aprisionado na umbanda, na quimbanda, no candomblé, seja na porcaria que for, se o Satanás e seus demônios estiverem te colocando medo, guias, orixás, caboclos, seja qualquer demônio, Exu Caveira, Tranca-Rua, Zé Pilintra, Exu da Morte, Sete Facadas, Jesus de Nazaré já te libertou do cativeiro da
feitiçaria, do satanismo, do suicídio, do homicídio, do latrocínio. Basta você se arrepender dos seus pecados. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos meus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e eu venho profetizar Rabacanto e Biamachéria, Rabacasubiabatsabiacanto e Biamachéria na tua vida. Que Deus reconstruirá os teus muros, o muro da tua vida sentimental, o muro da tua vida familiar, o muro da tua vida espiritual, ministerial. Oh, Deus reconstruirá os muros da tua vida financeira. Deus reconstruirá a tua cidade, o teu templo, a tua história, colocará de pé o teu altar, assim como Deus reconstruiu Israel, assim como Deus levantou Israel, assim como Deus restaurou Israel, como está na palavra: os que com lágrimas semeiam. Você pode hoje estar descendo lágrima nos teus olhos, vivendo um momento de depressão, um momento de solidão, de miséria, de angústia, de doença. As lágrimas podem estar caindo da tua alma e você não vê salvação, você não vê cura, você não vê uma transformação na sua vida. Mas eu venho declarar: o teu cativeiro hoje está desfeito. Eu venho declarar hoje que o teu cativeiro foi destruído pelo poder da cruz, pelo poder do sangue e do nome de nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno. Jesus veio para te dar vida, amigo. Levante a tua cabeça, coloque a tua vida no altar, coloque a tua vida na presença de Deus. Renuncie hoje o pecado, se humilhe na presença de Deus. Você hoje está recebendo uma ministração, uma palavra de libertação. Você está sendo liberto do teu cativeiro, daquilo que te aprisiona, como Israel, como Judá, Jerusalém, como o povo hebreu. Então receba essa palavra na sua casa, na vida dos teus filhos, na vida do teu cônjuge, na tua vida financeira. Uma palavra de libertação, uma palavra de poder e autoridade em nome de Jesus. O teu cativeiro hoje está desfeito. Você vai salmodiar como está na palavra: com júbilo ceifarão os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo, trazendo seus feixes. No Salmo 126, no versículo 3: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Assim foi Israel quando voltou do cativeiro assírio babilônico, na reconstrução junto com Neemias e Esdras, na reconstrução dos muros do templo e da casa do Senhor. Você vai se alegrar, a sua vida sentimental mudará, os teus filhos vão mudar. Creia nisso, Deus vai operar um milagre. Não olhe para o que os outros falam, não olhe para o que os outros pensam. A tua história vai mudar, o teu cativeiro vai mudar, porque Deus é poderoso para mudar histórias, vidas. Assim como a Bíblia fala a respeito do homem chamado Jó, que mesmo não tendo pecado, que mesmo não tendo falhas, Deus permitiu que ele fosse provado com enfermidades. Jó perdeu 10 filhos, não foi apenas um filho, como a viúva de Naim. Jesus falei, ressuscitou, morreram 10 filhos de Jó, e Jó permaneceu fiel na presença do Senhor. Talvez muitos estão dizendo: seus filhos estão mortos. Jó perdeu 10 filhos e os amigos de Jó falaram: seus filhos estão mortos. Talvez você esteja na miséria, perdeu tudo. E quantos não foram que zombaram da vida de Jó? Jó, você foi um homem que estava bem e hoje está na miséria. Cadê o seu Deus? Talvez muitos estão dizendo para você: onde está o teu Deus? O que você vai fazer da sua vida? Muitos podem estar rindo de você porque você está na miséria, na pobreza. Assim foi com Jó. A própria mulher de Jó disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele disse: como falas assim como uma louca mulher? Vira essa boca para lá, cala-te. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É muito forte. Ainda que sua lágrima esteja caindo como Jó enfermo, cheio de úlceras pelo corpo,
tumores, câncer, ai, xariacampantubiamachéria. Jó adorou a Deus naquela enfermidade, todo canceroso. Jó glorificou a Deus e as pessoas falando, amaldiçoa a Deus e morre, pede a Deus e morre. E ele adorava a Deus. Deus, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és Senhor. Se o Senhor me der, o Senhor é Deus. Se o Senhor também não me der, o Senhor também é Deus. Eu estou aqui para adorar a Deus, não por coisas, mas pelo que o Senhor é. Ele exaltou a Deus na dor, na miséria, na doença, na perda. E no livro de Jó, no capítulo 43, é muito forte. É muito forte. Eu quero terminar com essa revelação. Eu quero te entregar essa revelação para você que quer receber essa revelação do cativeiro. Jó 43, 10. E Deus mudou o cativeiro de Jó. 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 Deus hoje, através do sangue derramado na cruz do Calvário, da morte de Jesus Cristo, mudou o teu cativeiro e te livrou do pecado, da morte. Basta você se arrepender, se converter, se humilhar dos seus maus caminhos, orar, jejuar, consagrar a sua família e sua casa a Deus. Que assim como Deus mudou a história e o estado de Jó, Deus mudará a sua história, o seu estado e o seu cativeiro e te libertará deste cativeiro. Aleluia, rabacanto e biamachéria. Deus te abençoe, meu amigo. É muito forte o que Deus fará na sua vida. A paz de Cristo.